A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma aula do nosso curso. A nossa aula hoje é a aula de número 113 e vamos estudar sobre a Epístola de Paulo aos Colossenses. Lembrando que esta epístola foi escrita por Paulo no período em que ele estava preso em Roma. Um pano de fundo. A cidade de Colossos ficava situada no interior asiático, não muito distante de Hierápolis e de Laodiceia. Durante o período das guerras persas, no século V a.C., Colossos tinha uma considerável importância. No entanto, nos tempos de Paulo, Colossos era uma cidade sem muita importância. Paulo não teria visitado Colossos, nem as cidades próximas, visto que Paulo diz que eles não haviam visto o seu rosto na carne, conforme está em Colossenses capítulo 2 e versículo 1. Colossos teria sido evangelizada por Timóteo e Epáfras, conforme está em Colossenses 1, versículo 7, enquanto Paulo pregava em Éfeso. A heresia de Colossos, que deu origem à Epístola aos Colossenses, foi um acontecimento local cujo início se encontrava na localização peculiar da cidade. Colossos ficava situada na rota comercial do Oriente, ao longo da qual eram transportados para Roma tanto as religiões como os produtos orientais. Os colossenses eram cristãos gentios frígios e os seus antecedentes religiosos se caracterizavam pela sua natureza altamente emotiva e mística. Procuravam alcançar a plenitude de Deus, e quando surgiram entre eles ensinadores com uma filosofia que permitia um conhecimento místico da divindade, sentiram-se atraídos por essas novas ideias. Eles ensinavam a humilhação voluntária mediante práticas ascéticas. O ascetismo é a abstenção de prazeres carnais e do conforto material, de quem busca alcançar a perfeição moral e espiritual. Considera a disciplina e o autocontrole imprescindíveis para alcançar a Deus, a virtude e a verdade. A adoração aos anjos, que eram considerados intermediários entre Deus e o homem, a abstinência de certas comidas e bebidas e a observância de dias de festa e cerimoniais. Provavelmente, esses ensinamentos também tinham um elemento de legalismo judaico, resultante de contatos com a população judaica da Ásia Menor. As referências de Paulo ao cerimonialismo e ao fato de cerimoniais e festas serem uma sombra das coisas futuras soam mais como judaísmo do que paganismo. A resposta a esta heresia residia não em argumentação prolongada, mas sim numa apresentação positiva da pessoa de Cristo. Paulo enfatizou que todas as filosofias, poderes espirituais, observâncias e restrições cerimoniais eram secundários em relação à preeminência de Cristo. Uma visão geral do conteúdo da Epístola de Paulo aos Colossenses. A passagem de Colossenses capítulo 1, versículo 14 até o 22 expõe a cristologia de Paulo e é de grande importância em Colossenses. É parte de uma prece de Paulo em Colossenses 1 e 9, começando com uma oração que explicava a frase "o Filho do seu amor", Colossenses 1, versículo 13. Prossegue com uma descrição da divindade de Cristo, Colossenses capítulo 2, versículo 9, que diz: "Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade". Assim, Cristo deve ser preeminente na criação, na redenção, na igreja e na vida pessoal. A redenção ocupa um lugar de relevo no ensino de Colossenses. Em Cristo, os homens têm perdão dos pecados, sendo reconciliados com Deus mediante o sangue da sua cruz. A cédula que era contra nós nas suas ordenanças foi abolida na cruz.
Colossenses ensina também a aplicação subjetiva da morte e ressurreição. Se, pois, estáis mortos com Cristo, porque vos carregam ainda de ordenanças? Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Nós temos aqui o esboço da Epístola aos Colossenses, o tema a preeminência de Cristo, e nós temos 5 divisões: a saudação, a preeminência de Cristo nas relações pessoais, a preeminência de Cristo na doutrina, a preeminência de Cristo na ética e as saudações pessoais. Vamos dar uma observada aqui na apreciação desta epístola. A epístola aos Colossenses foi escrita como antídoto contra um intelectualismo que falava de mistérios, conhecimento secreto e sabedoria, sendo Cristo menosprezado por uma falsa filosofia. Paulo mostra que em Cristo Deus está perfeitamente retratado. Colossenses capítulo 1 e versículo 15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível. Que nele reside toda a plenitude da divindade, capítulo 1, versículo 19, e que nele se encontram escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, Colossenses 2 e versículo 3. Além disso, as exigências éticas da vida cristã encontram-se ligadas com os seus padrões intelectuais, Colossenses capítulo 3 e versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A seção prática da Epístola aos Colossenses, que se segue a essa recomendação, capítulo 3, versículo 5 até o capítulo 4, versículo 6, estabelece a relação do efeito consciente entre conhecimento e conduta. Paulo não era um mero fornecedor de teorias vãs. Para ele, o Evangelho tinha consequências éticas evidentes. Então termina aqui a nossa aula de hoje, uma visão geral, e breve da Epístola de Paulo aos Colossenses.